Espero ver a América un grande quilombo, onde todos conten a liberdade, destronem todos os tiranos e cantem a esperança, onde a cor da pele não cause separação, onde a divisão de trabalho não define o sexo forte, onde o pão seja o fruto do trabalho coletivo, no vivir um novo Palmares. Esperança, Inaldet Pinheiro. Boa tarde a todos, todas e todes a essa cerimônia de posse da Gestão Travessia como diretoria da Associação de Pós-Graduando do Instituto Ageu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco. Na tarde de hoje, vamos a dar essa calorosa bem-vinda a esse novo coletivo, Travessias, e para iniciar a fala, contaremos com a professora Camila Pimentel, da coordenação da residência multiprofissional em saúde coletiva, para dar suas saudações a esse novo coletivo. Obrigada, professora Camila. Boa tarde, Verônica, obrigada por essas palavras assim, super acolhedoras nesse início. Boa tarde a todas e todos e todos presentes aqui. Agradeço o convite, né? Eu sou pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva, sou cientista social de formação e agora estou como coordenadora do programa de residência profissional em saúde coletiva, né? E gostaria, antes de tudo, enfim, agradecer, né, esse convite de estar aqui. É com imenso prazer, na verdade, que vejo a formação desse coletivo. É com muita esperança que quero acompanhar, né, e dialogar e, enfim, compartilhar os desafios e das conquistas, né, que porventura a gente que vocês, né, consigam e que a gente possa também ofertar esse apoio, né? A residência é um programa muito estratégico, né, para a nossa formação do SUS, e tem sido um aprendizado gigante aqui para mim. Não, eu vejo alunas aqui da residência, mas não... acho que não tem, pelo menos a gente conversando, não tinha ninguém da residência na chapa, mas eu tenho certeza que vocês têm, né, Ângela? Então, mas eu tenho certeza que, né, que não tivesse, assim, há não muito tempo atrás, né? Há algum tempo atrás eu também era estudante, na verdade continuo, né, como estudante. Acho que essa é uma condição permanente da nossa atividade, mas enquanto atividade oficial, né, eu há não muito tempo atrás fui estudante também, né, todos nós fomos, e me vivenciei, pude, né, ter um direito, pude exercer, né, ter o direito de ter, por exemplo, a licença maternidade, porque fui doutoranda com filho, né? Meu filho nasceu no início do doutorado, meu segundo filho, e foi uma conquista que eu me lembro que era recente, né? E foi uma confusão danada, porque apesar dos direitos garantidos, a entender e implementar isso é outro processo, né? Então foi uma confusão danada para o pessoal entender como é que funcionava. E eu contei muito, né? Na época, dialoguei bastante com a NPG, né? Com o pessoal da Nacional, que me ajudou a entender esse processo. Então, eu sei, por experiência própria, mas assim, por posicionamento político, o quanto é importante e o quanto a gente tem a ganhar enquanto instituição, e vocês, enquanto estudantes, parte dessa instituição, né? Com essa formação. Então, eu dou minhas boas-vindas a vocês. Me coloco aqui à disposição para um diálogo permanente, né, e uma colaboração constante também. É isso. Obrigada, boa sorte para vocês, boa luta. E Bell Hooks presente. Muito obrigada, professora Camila, pelas suas palavras. Saudações para o coletivo Travessias. Como segundo ponto, vamos a convidar a professora Cídia Oliveira.
Ela é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde Pública. Professora Cídia, a palavra é sua. Olá, boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa formação dessa nova diretoria da Associação de Pós-Graduação do IAN. Eu acho que a gente está num momento super oportuno da constituição desse novo coletivo e me deixa muito feliz e muito satisfeita na condição de vice-coordenadora do programa e estar aqui nessa posse, né? Onde vocês vão, eu tenho certeza, fazer um trabalho excelente juntos o Instituto Ageu Magalhães e os seus discentes, né? Então, nessa posse, eu gostaria de saudá-los, saudar todos e falar de como é importante, né, a gente ter estudantes como vocês comprometidos com o desenvolvimento e o aprimoramento da pós-graduação no AGU. Porque a gente entende que no momento que vocês se colocam nessa diretoria, nesse coletivo, com a proposta que vocês apresentaram, é no sentido de apoiar, fortalecer esse processo. Então, é muito bom a gente ter, né, estudantes comprometidos, né, e que possam, junto conosco, né, a gente fazer esse processo colaborativo de melhoria do programa. Então, nesse sentido, eu queria trazer alguns elementos que eu nem sei se a nova diretoria já está ciente, né? Mas que a gente possa começar esse diálogo, né? De juntos, o programa, a diretoria, estabelecer uma comunicação profícua de constituição de uma representação forte e atuante, né? Porque isso nos ajuda enquanto coordenadores desse processo. Né? Então, é importante que a gente esteja juntos para debater os problemas, encontrar as soluções para as questões relacionadas aos estudantes no AGU. Então, sim, colocar toda a disponibilidade do programa profissional para que isso aconteça, né? E já chamar o convite a vocês, e aí já trazendo algumas questões, que agora, no último mês de novembro, nós, no programa profissional, nós fizemos uma revisão do nosso regulamento. E com essa revisão, nós estabelecemos algumas comissões, inclusive vocês, né, alguns de vocês já estão nessas comissões, mas é importante que a diretoria ela esteja bastante atuante, tanto na comissão de formação, como na comissão de acompanhamento de discentes e egressos, e a gente espera que juntos a gente possa, né, seja com os representantes da diretoria ou com outros atores que venham a apoiar esse processo, fazer com que essas comissões realmente trabalhem no sentido de aprimoramento do planejamento institucional do programa. É importante ainda lembrar, né, que a gente, no último ciclo de avaliação quadrienal do programa profissional, nós fizemos uma avaliação com discentes, com egressos, se eu não me engano, responderam a essa avaliação que nós fizemos no último ciclo, em torno de 60 alunos e, né, discentes e egressos, que a gente gostaria, naquele momento, de avaliar 3 eixos estruturantes para a pós-graduação: a infraestrutura, né, do programa, a formação e os impactos do programa para a sociedade. E aí, lembrando desses 3 eixos, que são eixos estruturantes tanto para o programa, para a própria avaliação, que acontece quadrienalmente, seria muito importante que a diretoria estivesse conosco, né, nesse próximo quadriênio, pensando, né, como a gente vai melhorar, como esses eixos podem ser aprimorados, como a própria avaliação ela pode ser repensada, reconstruída, né, para que a gente possa, como eu já disse, traçar metas, né, conjuntas para potencializar as soluções dentro do programa. Então, eu queria já trazer esses elementos, porque eu acho importante nesse processo de posse, mas dizer como eu estou feliz de estar aqui e poder ter esse coletivo atuante junto conosco, né? Porque, às vezes, o trabalho na coordenação, às vezes, é um pouco solitário, muito desafiador, e ter os alunos juntos conosco nesse processo vai ser muito importante, e o que eu queria, para finalizar, é deixar meu caloroso abraço,
minha disponibilidade de estar junto com vocês para que esse processo seja o mais profícuo possível, né, para todos os envolvidos. Então, forte abraço, dizer que eu não vou poder estar com vocês todo o período, eu tenho um outro compromisso, às 2h30, então daqui a pouco eu vou precisar sair, mas deixo um beijo bem grande para todos que nos assistem também. Um abraço. Muito obrigada, professora Cília. Peço desculpa, questões da tecnologia, que aqui está passando um carro vendendo coisas. Vamos a dar agora continuidade a nosso roteiro e vamos a dar a palavra para a professora Kátia Rejane, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Saúde Pública. Professora Kátia, por favor. Boa tarde a todos e todas. Vou pedir desculpa por manter a câmera fechada, mas eu estou com problema de velocidade. Eu acho que boa parte de vocês também está com problemas de rede. Eu, particularmente, me desculpo deixando vocês sem a minha imagem, mas isso não me impede de deixar meu abraço de acolhida, né, a todos que estão aí ingressando nessa importante empreitada, uma empreitada que se alinha, né, e que coincide com o início, né, de um ciclo também das coordenações. A gente assumiu recentemente a coordenação do profissional também, então acho que há uma coincidência de propósitos, no sentido de que assumimos projetos novos, e em projetos novos há grandes ambições, né? Então, quero compartilhar com vocês essas ambições de fazer com que nessa caminhada, né, que se inicia, seja possível a gente fortalecer aí os diálogos, que seja possível a gente estar pautando cada vez mais possibilidades de encontrar saídas conjuntas, que seja possível encontrar horizontes, né? Nem sempre é possível a gente encontrar consenso, mas que a gente possa encontrar saídas possíveis até que esses consensos sejam construídos. Vivemos tempos difíceis, onde as situações de tensão e de conflitos tendem a ser mais, digamos assim, nós estamos sendo colocados em situações de tensão quase que diariamente. E isso exige de nós uma capacidade de reconhecimento, né? E de autorreconhecimento. A gente precisa de se reconhecer e reconhecer o outro, né? A gente precisa de ter essa clareza de que estamos entre pares, né? Essa capacidade de reconhecer que estamos entre pares é que permite a medida do diálogo, a medida do encontro de saídas, né? Essa possibilidade de negociação. Eu acho que esse é o grande desafio que se inicia, né? Então, eu estava olhando aqui, eu gosto muito do nome da chapa, né? Da ideia da travessia, né? Porque travessia é esse esforço de buscar passar de um ponto para o outro, né? Mas eu acho que, para além da travessia, de sair de um ponto e ir para o outro, né? De se movimentar, de ser dinâmico no sentido de se movimentar, eu acho que um grande esforço é o de, na travessia, nós contarmos com pessoas do lado, né? Atravessar de um lado para o outro, tendo pessoas do lado. No ponto de saída, ter alguém do lado e preservar esse alguém do lado na chegada. Esse é o grande desafio.
Então, que a gente possa se reconhecer nessa caminhada, na saída, se fortalecer nesse processo, né, da travessia, para que na chegada a gente possa estar cada vez mais fortalecido nesse projeto que foi construído desde o começo até a chegada. Então, meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês e sucesso na empreitada, que a gente possa aí estar caminhando lindamente aí nesse começo até o final até a ponta de lá, da travessia. Um abraço. Muito obrigada, professora Kátia, por suas palavras. Continuando, agora vamos a receber a professora Zulma Medeiros. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação acadêmico em Biociências e Biotecnologia. Professora Zulma. Boa tarde a todos e a todas. Assim, quero primeiro parabenizar a equipe que está assumindo essa gestão atual, assim, pela sua coragem, sua disponibilidade, né? Quero cumprimentar inicialmente o nosso diretor, professor Pedro Miguel, que aqui está, né? A vocês da direção, a Luiz Carlos, que é o nosso representante ASFOC. A gente tem aqui os meus colegas coordenadores dos programas que a gente tem dentro da instituição, e representantes, né, de outras Fiocruz, da representação nacional. Então, assim, abraçar cada um de vocês nesse momento de que a gente não pode se olhar, não pode olhar no olho, só podemos olhar na tela, né? E Kátia, quando falou anteriormente, me veio uma lembrança de uma frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para as suas próprias produções e as suas construções. Eu acho que Travessia também ele traz muito essa frase de Paulo Freire, né? Ou seja, vocês estão criando essas novas condições, esses novos conhecimentos, essas novas possibilidades para um futuro de que vocês estejam nos substituindo, né? Seja na produção do conhecimento, seja na luta por um mundo e um país e um Estado mais justo, mais igualitário, né? Em que a gente tem a possibilidade de comida para todos, saúde para todos. Então, acho que essa representação que vocês estão aqui. Queria só justificar a ausência dos nossos discentes e da professora Cláudia, que também é a coordenadora do programa comigo, porque a gente está tendo a semana BBS, né? Então, que a gente está num modelo um pouco diferente, que a gente está em 3 dias de atividade, e aí nossos representantes estão todos vinculados a esse evento, que é um evento externo ao programa, um evento que já está na 9ª edição, então, para nós, da coordenação, é um evento que a gente estimula muito. Então, a gente tem a jornada do IAM, mas também tem a Semana BBS, que ela é formada, construída, coordenada pelos nossos discentes. Então, é muito emocionante isso, e por isso que os nossos representantes não estão. Chamando a atenção que dentro da nossa representação, dentro do colegiado, a gente, na última reunião, nós vamos mudar o nosso regimento e vamos incluir também representantes dos pós-doc. Então, nós temos hoje, dentro do colegiado, o representante dos alunos do mestrado, doutorado e dos pós-doutorandos. Então, para a gente também foi uma conquista muito boa. E, a semelhante do que Cília colocou, também gostaríamos de fazer essa junção com esse grupo da nossa comissão de formação de discentes e egressos, que também foi criada dentro do colegiado, em que a gente tem docentes e discentes trabalhando nessa perspectiva, com o objetivo de a gente identificar a nossa formação e o que o mercado de trabalho exige
dos nossos egressos. Então, essa é uma discussão que a gente está tendo junto com os egressos, com os pós-docs, e eu acho que, nesse momento, é um momento muito rico, como já foi falado pelos coordenadores anteriores, e a gente se coloca à disposição de estarmos trabalhando juntos nessa mesma perspectiva, tá certo? Para a gente é uma tarde de muita felicidade, parabéns, força, e estamos juntos. Obrigada, professora Zulma, por suas palavras. E agora vamos a dar paso a Luis Carlos de Oliveira de Figueiredo. Ele é coordenador geral da Regional Pernambuco da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz. Por favor, Luis. Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, fazendo parte desta roda de diálogo, de conversa, né? E já agradecendo aos coordenadores eleitos, a Ângela, ao Damari, e toda a chapa eleita, a gestão Travessia, né? Assumindo a Associação de Pós-Graduação do Instituto Azul Magalhães. Queria dar boa tarde também à professora Zulma, Camila, ao diretor do Centro de Pesquisa, Pedro, a todos os coordenadores aqui presentes. É um prazer, né, estar aqui novamente, repetindo, participando desse evento, e queria falar da importância, né, da importância da criação e das associações, né? Eu que atualmente estou coordenando o sindicato, né, as FOC Pernambuco aqui, da Fiocruz, entendendo a dificuldade que é hoje, né, de criarmos e participarmos e termos a disponibilidade de participarmos de associações, sindicatos, né, um movimento de que tem a intenção de organizar setores e classes, e, né, essa dificuldade. É muito interessante, ultimamente, falando especificamente a nível sindical, de sindicato, o quanto que o sindicato e os sindicatos, eles são, inclusive, intencionalmente, né, destruídos, né, pelas mídias, né, por determinados instrumentos, assim, que intencionalmente fica parecendo que associação, sindicato, são coisas que, né, que não têm valor ou que devem estar sendo esquecidos. Eu queria trazer essa reflexão, porque, no fundo é trazer a discussão da importância, né, das associações e dos sindicatos. No caso, os pós-graduandos, assim, eu até fiquei muito curioso, né, e refletindo aqui quais seriam as problemáticas, né, o que é que pensa o universo dos pós-graduandos, né, o que é que vem passando, quais são as problemáticas. Eu peguei até a fala aqui da Verônica, quando ela fala do trabalho coletivo, né, e veja a importância dos pós-graduandos para a pesquisa, para os pesquisadores da instituição, né? Sem os pós-graduandos, o que seria a instituição, né? A dificuldade, né, que seria. Então, a importância de estarmos juntos e fazermos um trabalho coletivo, não negando os problemas inerentes de cada classe, de cada categoria. Então, penso que a Associação dos Pós-Graduandos do Instituto Azul Magalhães deve ter suas especificidades, suas problemáticas, suas temáticas, e eu já pensando aqui, tipo, o que pode acontecer? Questões, por exemplo, de racismo, problemas, por exemplo, de saúde mental, problemas referentes a, por exemplo, assédios morais. Então, deve existir problemas que, por isso, que somente quando nós criamos um corpo coletivo e fazemos a reflexão dentro dessa classe, é que muitas vezes os problemas surgem, aparecem. Agora, eles surgem, aparecem, e por isso que é importante esse movimento, para que haja diálogo, né, e que os problemas venham a ser discutidos, sanados
dentro dessa lógica de um trabalho coletivo. Então, eu queria parabenizar a chapa eleita, queria dizer que estamos em tempos tenebrosos, né? O nosso inimigo ele está muito evidente, muito claro, né? A gente poderíamos citar aqui, por exemplo, a crise na CAPES, né? O corpo coletivo de pesquisadores que se demitiram. Às vezes eu fico refletindo, poxa, isso é positivo? Se nós nos ausentamos dessa discussão política, se nós, não existe vácuo, essas brechas elas são ocupadas, né? Então, a importância da resistência, a importância da luta, a importância da organização no enfrentamento a esses tempos, né, políticos, né? E não esquecendo de dizer, como sindicato, temos que pensar sim em política, né? Eu acho que nós temos as nossas temáticas individuais, mas eu queria até sugerir aqui, uma roda já muito à vontade para falar sobre isso, ano que vem, um ano eleitoral, todas as nossas pautas e as nossas discussões identitárias, né, de movimento, elas devem, se possível, reservar um tempo, inclusive até os nossos trabalhos mesmo, as pesquisas e tal, a gente tem que dedicar um tempo para o ano que vem, né, que é um ano eleitoral. Novamente, citando a questão da CAPES, o desmonte do serviço público, né, o negacionismo, né, a falta de financiamento da ciência e tecnologia, né. Então, a questão, a precarização dos serviços públicos, né, afetando os pós-graduandos nas bolsas, né. Então, aqui eu tenho aqui um dado muito interessante, eu estava dando uma lida. Esse dado é do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, né, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Houve um aumento de 36,1% dos doutores no país, e desse quantitativo, 53,3% estão desempregados, né? Estão desempregados. Então, tem muita coisa para ser discutida, né, no campo da política, e desde as questões mais identitárias e como eu vi falado aqui. Então, eu queria agradecer bastante novamente o convite e dizer que a ASFOC Pernambuco, tá, ela está de portas abertas para qualquer discussão, qualquer debate, tá? Então, tem todo o apoio da nossa... Eu estou aqui representando os coordenadores, já comunicando a ausência deles, porque a agenda estava muito corrida, tá? Mas a ASFOC Pernambuco está à disposição, tá, da gestão Travessia, desejar boa sorte. Nós também estamos assumindo, já estamos com um ano, né, a nossa gestão, e estamos abertos para escutar, para dialogar, inclusive curioso, né, para saber das pautas, das discussões. Somos parceiros, trabalho coletivo. Então, como foi muito bem dito por Verônica aqui inicialmente. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite e um abraço a todos. Muito obrigada, Luiz, por essas palavras poderosas. E agora vamos a dar bem-vindas a Vinícius Soares. Ele é diretor de comunicação da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, APNG. Por favor, Vinícius, a palavra é sua. Vocês conseguem me escutar? Sim. Consegue, tranquilo, né? Gente, boa tarde. Como a Verônica me apresentou aqui, eu sou Vinícius Soares. Atualmente estou como diretor de comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduandos e sou residente de saúde coletiva pela Secretaria de Saúde do Recife. E aí eu queria já iniciar minha fala saudando a mesa, a todo mundo que está aqui presente, na pessoa de Ângela, né, e da Umari, que são os coordenadores da APG Fiocruz, e também na pessoa da professora Zuma, que foi minha professora de saúde pública durante a minha graduação de biológicas na UPE. E aí eu queria fazer, mas na verdade, uma saudação, né, bem rápido também. E eu acho que, primeiramente, saudar, eu acho que todos os pós-graduandos da Fiocruz Pernambuco, né, porque se é bem verdade que a Fiocruz, como instituição, ela é muito importante para a ciência e tecnologia do país e toda a discussão de saúde também nacional, a APG da Fiocruz de Pernambuco também é muito importante para o movimento nacional de pós-graduandos, né? E agora esse último período foi de intensos esforços para reorganizar politicamente a APG.
E isso é um saldo positivo muito grande, porque, como o Luiz pontuou aqui, a gente vive uma conjuntura para a ciência e tecnologia, e que a gente sempre coloca em todos os espaços, que é uma situação muito adversa, né? A gente vem aí de perseguição dos pesquisadores, negação da política, desmonte do nosso Parque Nacional de Ciência e Tecnologia, cortes, né, de orçamento, estrangulamento do financiamento. Então, a gente vive numa conjuntura que a gente precisa estar organizado politicamente, né? Porque a ciência, de fato, ela não tem lado, mas a gente precisa discutir quais são os rumos da ciência para o Brasil, né? Porque a gente, enquanto a NPG, sempre coloca que a ciência e tecnologia ela precisa estar a serviço do desenvolvimento nacional. Só a ciência e tecnologia vai conseguir tirar a gente, por exemplo, dessa crise sanitária que a gente vive, a crise social, a crise econômica, né? Não à toa que, durante a epidemia de 2016 do Zika vírus, a Fiocruz colocou muito bem, né? Conseguiu fazer essa vinculação da microcefalia com o Zika vírus e isso foi fruto de investimentos nas ciências que foram investimentos históricos, né? Especialmente nas ciências básicas. E aí eu acho que a gente precisa se organizar politicamente, aí também, novamente, parabenizando a APG da Fiocruz, porque a gente precisa debater muitas coisas além de toda essa conjuntura da ciência e tecnologia, né? A gente precisa debater e resistir sobre o financiamento da ciência e tecnologia, mas tem outras coisas estruturais do nosso sistema de pós-graduação que a gente precisa debater, né? Primeiramente, a valorização do pesquisador brasileiro. A pesquisa brasileira, 90% dela é produzida no âmbito da pós-graduação, ou seja, o pós-graduando ele é protagonista dessa produção científica. Então, nada mais justo que a gente valorizar esse pós-graduando, né? Não é à toa que a gente, agora que reuniu durante o 44º Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos, que ocorreu agora no último final de semana, com presença da APG Fiocruz Pernambuco, a gente colocou como um dos centros de mote da nossa mobilização o reajuste das bolsas, que já não são reajustadas há 8 anos, né? Aí, se a gente for ver, o poder de compra dessas bolsas que a gente recebe, enquanto mestrando e enquanto doutorando, já perderam quase 70% do seu valor de compra em relação ao último aumento, né? Então, a perspectiva de valorização do pesquisador passa também pelo reajuste das bolsas. Mas outra coisa que a gente precisa pontuar também é a participação dos pós-graduandos nos espaços de decisão da pós-graduação, né? A gente não pode debater a pós-graduação nacional e a nível também local sem a presença dos pós-graduandos nesses espaços. Eu acho que é muito importante a gente que debate muito a defesa da democracia, né, nacionalmente, a gente precisa também pontuar essa questão que o pós-graduando ele precisa estar presente, porque tem muitos aspectos que a gente precisa debater, né? Assédio dentro da academia, a questão de saúde mental dos pós-graduandos, toda a questão de direitos e de deveres também dos pós-graduandos, que a gente sempre coloca que nós temos direitos a serem respeitados, a serem colocados como prioridade, mas também temos deveres, né? Para com a ciência e tecnologia, para com a pós-graduação. Então, tem um arcabouço de pautas que a gente precisa discutir, e especialmente agora que a gente está começando e iniciando essa discussão do Plano Nacional de Pós-Graduação, porque o nosso plano ele tinha uma vigência de 2010 a 2020 e agora ele venceu. E a gente precisa, com muita responsabilidade, colocar esse debate, né? E aí colocar, de fato, como centro político dessa discussão. O próximo plano de pós-graduação ele precisa estar centrado na valorização do pesquisador, na recomposição de todo o orçamento, né? Porque não adianta a gente lutar por melhorias do sistema se a gente não tem financiamento adequado para dar sustentabilidade a esse sistema, e também que a gente possa pontuar também a questão das assimetrias regionais. A gente precisa lutar por uma pós-graduação que seja cada vez menos desigual, e a gente sabe que os programas Norte e Nordeste acabam tendo prejuízo devido ao histórico de concentração da pós-graduação no eixo sul do país, né? Então, eu acho que tem essas discussões, a fala eu acho que é um pouco mais rápida, mas prioritariamente para saudar essa mobilização da APG Fiocruz e também chamar todo mundo a ser resistência durante esse processo de desmonte, né? Porque como acho que foi o Luiz que colocou aqui, né? Eu consegui pegar a última parte da fala dele. Nosso inimigo está lá fora e ele é muito forte e a gente precisa, de fato, estar unidos, porque as nossas diferenças enquanto professores, pós-graduandos, elas têm que ser menores do que as necessidades do nosso povo. Então, eu queria deixar essa saudação e também esse convite para que todos possam cerrar fileiras nessa resistência.
Obrigado. Vinícius, muito obrigada pela sua participação, por estar conosco nesse dia. Agora, a gente vai dar a palavra para o professor Pedro Miguel Neto, ele vai representar a direção do Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz Pernambuco. Professor Pedro, as palavras são suas. Obrigado, Verônica. Queria agradecer aqui em nome de Ângela a todos os estudantes que estão aqui presentes, em nome de Camila a todos os docentes e colegas que estão nessa solenidade, e em nome de Lula, porque Lula aqui está representando um segmento que só tem ele mesmo, né? Agora, vamos falar inicialmente de coincidências, né? Eu entrei em 1978 no curso de medicina e fiz, na época era quase que obrigatório se fazer movimento estudantil, né? Estávamos numa ditadura militar. E a primeira coincidência desse momento é que a nossa chapa, que sempre ganhou no curso de medicina, se chamava Travessia. É uma coisa bem curiosa, mas na época, só dando uma dica aí para vocês, não sabemos o que é que vem pela frente, o movimento estudantil ele usava nomes de músicas para passar uma mensagem subliminar para os colegas. E, particularmente, Travessia, de Milton Nascimento, nos era muito cara a última parte da música, quando ela dizia vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço, com meu braço, o meu viver. Era o que a gente poderia fazer na época, usar o braço para viver, e a gente, obviamente, de forma figurada, fazia de forma bastante resistente, né? Uma outra coincidência, gente, e aí eu trago para vocês um dado que é de realidade, na verdade, todos os movimentos de representação, não vamos chamar de classe, mas talvez de categorias no Brasil, e passando muito fortemente pelo movimento estudantil, né, de graduação e pós-graduação, eles sofreram um baque muito grande e há alguns anos no Brasil, né? Nós temos hoje, podemos dizer que não temos mais DCEs nas principais universidades desse estado, tá? Diretório Central de Estudantes. É uma coisa muito sintomática. O que é que aconteceu? As pessoas se acomodaram a uma certa liberdade pós-ditadura? É uma pergunta. As pessoas acham que não tem mais causas coletivas para se unirem em torno delas? Uma outra pergunta. Ou mesmo uma grande junção de vários fatores determinantes, né? A gente está num sistema de produção econômica extremamente alienante, as pessoas passam a ser indivíduos capturáveis, não há mais coletividade que se defenda em cima do grande apelo do capital, né? Então, nós todos somos capturados enquanto projetos de indivíduos, nos importa ter a bolsa, ter o prêmio, fazer a melhor pesquisa, isso falando da pós-graduação, publicar o melhor artigo, né? E não entender como essas coisas estão embrincadas num sistema de concorrência muito desleal, é muito desleal, né? Então, eu acho que esse é um grande panorama que o capitalismo na atual fase do mundo se encontra, que deve nos alertar, né? A financiarização, hoje você não consegue encontrar, falando aqui, olhando para Lula, mais do sindicalismo trabalhador, né? Nós não conseguimos, os sindicatos não conseguem mais sentar no lado de uma mesa e do outro lado o patrão. A gente não sabe mais quem é o patrão das pessoas. A financiarização substituiu o patronato, né? Na época, você fazia greve quando era trabalhador, e eu fiz movimento sindical de professores de escolas particulares, né? A gente sabia quem era o dono da escola. Hoje, o dono da maioria, os donos das maiorias das escolas de segundo grau e primeiro grau privadas de Pernambuco não moram mais em Pernambuco, não são pernambucanos. São grandes empresas, grandes corporações que compraram os equipamentos locais
e tem na educação o objetivo lucro, né? Então, essa mudança de lógica do capitalismo dos anos 80 para cá, ela é fundamental para vocês colocarem no cenário de análise de vocês, né? Quanto à questão mais interna da pós-graduação na Fiocruz, aí eu não falo Fiocruz só Ageu Magalhães, né? Eu acho que é fundamental que vocês se organizem, mas também que tenham projeto, né? Nós que estamos fazendo a direção aqui do Ageu, essa nova direção, a gente está aqui porque quer, porque banca e está afim do diálogo, inclusive da disputa, né? Não tenham medo de vir com confrontos, conflitos. Quem está em gestão, minha gente, está para aguentar pressão. Se for possível, avança. Se não for, pede para sair. Tá certo? Eu vi no Rio de Janeiro, vocês, estudantes, tinham apenas 5 representantes no congresso que terminou semana passada, na sexta-feira, com direito à voz. E vocês encaminharam um pleito à plenária do Congresso, 2 pleitos. Um errado, que foi uma moção, estudante pedindo uma moção da plenária para que admitisse a democracia dentro da Fiocruz. Instrumento errado. Eu disse isso no grupo a um colega de vocês que representava os alunos. Não é moção. Moção é um repúdio para que o Congresso se coloque para fora para a sociedade. Vocês estão pedindo que o Congresso se autocritique, não é moção. E o segundo foi que vocês fizessem muito claramente um apontamento de luta para participar das instâncias decisórias da Fiocruz. E aí estamos falando de participar de pleno de departamento, CD de unidade e eleição de presidente, diretores e por aí vai. E há uma confusão, vocês simplesmente pediram para participar do modelo democrático da Fiocruz. Eu não sei o que é participar de modelo democrático de nada, tá certo? Então, eu chamo a atenção que vocês precisam ter pauta, tem que ter clareza, e já aponto outros problemas que os estudantes do Ageu Magalhães enfrentam e da Fiocruz em geral. Vocês têm que unificar as áreas de conhecimento de suas pós-graduações para terem um mínimo de consolidação. Não dá para os políticos, os maiores atores e melhores atores do movimento de estudantes serem aqueles mais ligados às áreas sociais da pesquisa. Não dá. A maioria dos estudantes não vai acompanhar vocês. Vocês têm que ter uma política de aproximação com as outras áreas científicas, com a pesquisa básica, pessoas que trabalham muito tempo isoladamente em laboratórios e cuja única relação com o programa é a sua relação com o seu orientador ou com o seu aluno PIBIC. Se vocês não tiverem política para isso, vai ser um discurso apontando para um canto e as pernas indo para o outro. Tá certo? Então, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês, que já que vocês propuseram o desafio de luta, vamos fazer a boa luta, identificar as questões internas, intracorpore, não vou chamar de corporação, mas é dentro do corpo dos estudantes. Eu acho que há uma clivagem ideológica a partir das ciências que vocês trabalham. A gente, dentro do Ageu Magalhães, está tentando romper com isso, né? Que a pesquisa básica é boa, que a pesquisa social não presta. Isso, dentro da Fiocruz, é um velho dilema, né? Ao pesquisador classe A, o pesquisador classe D, né? Porque é aquele que produz livro, artigo, que estuda movimento social, que está na luta do SUS, ele não faz ciência, né? E, com certeza, colegas de vocês participam desse tipo de visão da ciência que se faz dentro do Ageu Magalhães e da Fiocruz. Isso não pode perdurar. Vocês têm que fazer fóruns de confronto dessas ideias e partirem para um consenso. Não há ciência melhor nem pior. O SUS não existiria sem as ciências sociais, mas o SUS hoje não se mantém sem as ciências básicas. Sem a ciência básica, a gente não estava entregando, nós, Fiocruz, quase 200 milhões de doses de vacina para a população brasileira. Então, se não entender essa lógica de estarmos juntos, dificilmente vocês vão sair dessa gestão que hoje se inicia com o discurso de que lutamos e vencemos, né? Vai ser mais do mesmo e a gente não pode manter esse estado de coisa, tá? Então, se vocês esperavam, minha gente, vamos construir a pós-graduação junto, eu quero que a gente construa um país junto.
um AGEU junto, uma Fiocruz junto, mas um país junto. Quem tem a chance de vocês, estudantes de pós-graduação da Fiocruz, de estarem onde estão, não tem o direito de abrir mão da possibilidade de influenciar processos sociais. Não tem o direito. Vocês estão no lugar onde milhões de pessoas gostariam de estar. Vocês não têm esse direito. Eu não tenho o direito, Camila não tem o direito, tá? De entrar, sou Fiocruz, orgulho de ser Fiocruz e dane-se o país. Não. Não podemos deixar que esse discurso nos conquiste. Orgulho de ser Fiocruz lutando. Orgulho de ser pós da Fiocruz lutando. Somando com outros setores sociais que hoje lutam, né? Trabalhando para sairmos dessa ameaça civilizatória que o país passa. A gente está sob uma ameaça civilizatória. Não são só as mortes da Covid. É a morte do sonho, é a morte do lutar de novo, é a morte de deixar de sonhar. A gente não pode abdicar do nosso papel de agente social de transformação. Como bem dizia Paulo Freire, que Lula tanto repensa, pensa e tenta aplicar, né? O ensino, ele é principalmente um compromisso com a transformação. A educação é isso. E a gente espera que vocês nos desafiem, enquanto gestores de programas, gestores de unidade, gestores do AGEU, gestores da Fiocruz, com demandas qualificadas. Pelo amor de Deus, não vamos estar discutindo aqui detalhes da vida de vocês. Obviamente que problemas mais imediatos a gente tem que resolver, mas a gente tem que qualificar a passagem de vocês nesse mundo de formação. Até porque eu espero que quando a gente sair e vocês estiverem nos nossos lugares, vocês consigam fazer muito mais do que nós estamos conseguindo fazer hoje. E aí eu falo de nós, colegas servidores, que estamos aqui tentando encaminhar vocês nos processos de formação, tá? Era esse o desejo. Não esperem de mim nunca uma situação de conciliação não comprometida. Pelo contrário, quiserem desafiar, venham desafiar, eu vou desafiar junto, vamos construir juntos, ninguém tem solução, ninguém tem fórmula concreta. Agora, sem conflito, não há solução para frente. É pasmaceira, é peleguismo, e eu não espero que os colegas que hoje assumem a associação tenham essa âncora segurando eles. Temos que salvar a nossa pós-graduação. Salve a pós-graduação salvando o país junto, tá certo? É isso que nós convocamos para vocês, convocamos vocês a estarem juntos. O AGEU está se envolvendo, está lutando, ninguém está proibido de lutar dentro da Fiocruz. Nízia é o maior exemplo, a nossa presidente é o maior exemplo de uma boa luta, né? Estando onde está, com a dificuldade que temos, uma Fiocruz que é ameaçada todo santo minuto, né? Com corte de recursos, com venda de parte da Fiocruz, com estrangulamento de contratação de trabalhadores e servidores, sem concurso há anos, sem aumento salarial, como foi falado aqui, há mais de 6 anos, né? Sem reajuste salarial sequer pela a reposição da inflação, mas a gente está fazendo a luta possível e necessária. Convoco vocês, os que saem, os que chegam, mas todos que fazem a luta coletiva em torno da saúde, do SUS, da ciência, porque isso nos une ao povo brasileiro. E nós somos agentes de transformação para o povo brasileiro. O que o povo ouve de nossas bocas é muito mais sagrado do que vocês imaginam. Eu acompanhei diversas experiências de movimentos sociais que chegavam dentro do AGEU Magalhães, ocupavam aquele auditório na pré-pandemia para terem curso de agentes populares. O encantamento que o nosso povo tem de estar dentro da Fiocruz. O respeito, as pessoas quando ouvem, eita, é Fiocruz, eu vou ter um diploma da Fiocruz, né? É um verdadeiro encantamento. A gente não pode trair esse povo, tá? Por maior que seja nossa dificuldade, por maior que seja nossa falta de compreensão. Está em dúvida?
junta os colegas e vamos discutir conjuntura, vamos discutir política, vamos discutir realidade, tá certo? E vamos discutir gestão. Está em dúvida, chama a ID, chama a Ana, chama a Camila, Zuma, olha, a gente está com esse problema, como é que vamos fazer? Nunca deixem de procurar o bom contato, aquele que esclarece, mas também aquele que liberta vocês, tá bom? Um grande abraço aí para quem chega, estamos na luta, viemos para lutar porque quisemos, tá certo? Estamos aqui porque quisemos e ninguém está autorizado a desistir da luta sem boas explicações. Óbvio que alguns um dia vão achar, mas sem uma boa explicação, eu não aceito desistência. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, professor Pedro, pelas suas sábias palavras e vamos a seguir na luta. Continuando com nosso evento, a próxima pessoa será Breno Cardim, ele é representante do Fórum da APNG da Fiocruz e membro da APNG da Fiocruz Bahia. Breno, as palavras são suas. Verônica, eu acredito que ele caiu. Ele caiu e até disse que teve um problema, ele justificou, né? Ah, bom. Tá mais não na lista, saiu mesmo. Então, continuando com a nossa programação, então vamos já dar a palavra a Ângela Pereira, ela é coordenadora geral e representante da gestão Travessias. Ângela, por favor. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Neste momento, saudamos toda a comunidade acadêmica da Fiocruz de Pernambuco, em nome do diretor Pedro Miguel, da coordenadora da residência multiprofissional em saúde coletiva Camila, da coordenadora do programa de saúde pública, né, Kátia Rejane, que já passou aqui, da coordenação do programa de BBS, Zuma, da coordenação do programa profissional de saúde pública, a Cídia, que também se fez a fala aqui, o Luiz Carlos, pela ASFOC, né, das nossas companheiras e companheiros do coletivo Travessias, e saudamos também Vinícius, também fez a fala, né, e o Breno, que esteve presente, mas teve que se ausentar, né, que é representante do Fórum de APGs da Fiocruz, um espaço que a gente está construindo, rearticulando, e saudamos principalmente toda a nossa ancestralidade que nos conduziu até aqui, né? Para nós é uma imensa alegria a realização desse momento, que vem marcar oficialmente a retomada da organização institucional da categoria de pós-graduandos da Fiocruz de Pernambuco, através da APG. Essa associação ela foi formada em junho de 2018, nessa instituição tão importante que possui 71 anos. É nessa imersão de sentimentos que nós queremos afirmar as nossas intenções nessa travessia, né? Primeiro, nós gostaríamos de convidar toda a comunidade acadêmica, em especial os gestores, os nossos docentes, a se enxergarem em nós, cada um no seu tempo. Recordem dos seus primeiros passos, dos seus anseios, da chegada de vocês aqui nessa instituição e toda a caminhada que foi preciso fazer para estarem onde estão. Talvez as suas lembranças se assemelhem aos nossos passos, obviamente, como os desafios de cada tempo. Nós estamos aqui para dizer que os nossos sonhos são também seus, viu, Pedro? Estamos aqui enquanto pós-graduandas e pós-graduandos, pesquisadoras e pesquisadores, gestoras e gestores, trabalhadoras e trabalhadores que somos. E estudantes somos todos nós. Estamos aqui porque acreditamos e defendemos uma ciência que atenda aos interesses do nosso povo, principalmente dos que mais precisam. Estamos aqui porque aprendemos a admirar e reconhecer a importância dessa instituição histórica no nosso país, que afirma essa importância nesse momento de sindemia de Covid-19. Estamos aqui porque, assim como vocês, defendemos a democracia, o Sistema Único de Saúde e a reforma sanitária brasileira. Nesse sentido, colocamos-nos à disposição para contribuir de maneira dialógica com o fortalecimento dessa instituição essencial.
Fazendo isso, fortalecemos também as nossas formações, qualificamos nossas pesquisas e as condições para realizá-las. Na nossa plataforma, apontamos desafios conjunturais e locais. O Brasil, eu vou relembrar um pouco do texto que a gente colocou. O Brasil, nos últimos 5 anos, vive uma conjuntura de crise política que se agravou desde a eleição do atual presidente da República, tomando rumos catastróficos da pandemia de Covid-19. A atual crise estrutural do capital, expressa nas dimensões políticas, econômicas, sociais, sanitária e na vida de cada brasileira e cada brasileiro, destaca ainda mais as desigualdades e vulnerabilidades da população, num cenário marcado pelos ataques aos direitos do povo e pelo evidente descompromisso com a vida. Nós, estudantes de pós-graduação, somos frontalmente atingidos pelas ações do atual governo federal, que impactam profundamente a pós-graduação, a pesquisa, a ciência brasileira. Desde 2018, as políticas de educação, ciência e tecnologia vivem períodos dramáticos como consequência do corte de verbas nas universidades sob a tutela da Emenda Constitucional 95, a chamada Emenda do Teto de Gastos, o desmantelamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, os cortes de 44% em 2017, mais 25% em 2018, em 2021, 30%, das ameaças à gratuidade, né, do ensino público, o ataque à autonomia universitária, exercendo patrulhamento ideológico, na redução do número de bolsas de residência, mestrado e doutorado, havendo também uma redução drástica nas bolsas de doutorado, sanduíche no exterior. Mudanças recentes na Comissão de Avaliação da CAPES, todos nós estamos acompanhando, né? E da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais. Só um momento, deixa eu admitir uma pessoa aqui. Em 2020, o governo federal reduziu investimentos na ciência, né? Chegando a patamares do ano de 2009, imagine. Para 2021, esse indicativo de corte foi de 30% do orçamento, gerando a expressão do apagão da ciência, referente-se ao projeto de lei orçamentária para a ciência em 2021. Medidas estas tomadas e mantidas num cenário pandêmico, onde indiscutivelmente a Fiocruz mostrou isso, a contribuição das universidades, dos centros de pesquisa, né, foram essenciais. Governos como esse colocam em xeque o futuro dos residentes, dos mestrandos, dos doutorandos, da educação, da ciência e da tecnologia em nosso país. É por isso que, nesse sentido, a gente tem uma plataforma e a gente tem também diretrizes, né? Dentre as nossas diretrizes, vou mencionar algumas, é a luta em defesa da democracia, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a favor do impeachment de Bolsonaro, Mourão. A vacina contra a Covid, né, para todo mundo, com acesso, e aí a gente tem que pensar, inclusive, em dimensões internacionais, né? Mas a nossa governabilidade é muito pequena, mas está entre no nosso horizonte de defesa, né? E a segurança alimentar para o nosso povo, que voltou a entrar na linha de pobreza, de extrema pobreza, né? A revogação da Emenda Constitucional 95, o fim do teto de gastos, a defesa da democracia e da autonomia universitária, o repúdio ao autoritarismo em pensamento único, nenhum corte de verbas do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Saúde e da Educação, contra qualquer tipo de cobrança financeira nas instituições públicas de ensino, o direito da contagem da pós-graduação nos direitos trabalhistas e previdenciários, fomentar o debate sobre todas as formas de assédio nas pós-graduações, construindo ações de acompanhamento e combate aos casos ocorridos, a garantia de bolsas e reajustes, a melhoria das condições de pesquisa para os pesquisadores, maior oferta de bolsas, né? O 13º de bolsas, o recesso remunerado, taxa de bancada e várias outras. A luta contra o tecnicismo puro e simplesmente, né? O produtivismo acadêmico, o extermínio da juventude negra, dos povos originários, contra o feminicídio e contra os assassinatos da população LGBT em Pernambuco, que são altíssimos. Contra os retrocessos no setor de saúde no estado de Pernambuco, a exemplo das OS. Isso são os pontos gerais. O que é que a gente... nesse sentido, a gente soma força com a NPG, né? A gente vê dialogando, e isso foi reforçado com a nossa participação também no Conselho Nacional de Pós-Graduandos.
No âmbito da Fiocruz de Pernambuco, a gente aponta algumas questões, e é importante para iniciar os debates, né? A participação da APG, nas instâncias de decisão da Fiocruz, com voz e voto, para além das representações das turmas que já existem, né? Isso aí a gente precisa ir dialogando e construindo. Estímulo ao debate sobre racismo, enfrentamento ao racismo, xenofobia, machismo, LGBTQIA+, fobias, colaborando com os comitês institucionais, com representação dos pós-graduandos, a fim de fomentar debates e ações de enfrentamento a essas opressões. Reivindicar a infraestrutura para as pesquisas e estudos, salas de aula, sala de estudos, laboratórios, melhoria... Só um momento. Melhoria na infraestrutura de forma geral, reivindicar a direção e órgãos de fomento à ampliação de recursos para publicação e participação em eventos científicos nacionais e internacionais, viabilizar os recursos em tempos oportunos para garantir a inscrição dos estudantes nos eventos, estimular a discussão com a direção e docentes acerca da relação de pós-graduandos e orientadores, preceptor e tutores, com vista a respeitar e fortalecer a liberdade e a autonomia intelectual, assim como evitar casos de assédio ou falha no acompanhamento da orientação. Realizar seminários de pesquisa e extensão com participação direta de movimentos sociais e representações da classe trabalhadora, para que as suas demandas sejam incorporadas às pesquisas realizadas no INHAM. Propor o debate acerca do patenteamento por parte de empresas privadas dos resultados de pesquisas desenvolvidas no INHAM. Demandar suporte aos estudantes que necessitam, em caso de licença maternidade, aos estrangeiros, construir um diálogo de maior suporte, debater o uso de recursos específicos para pós-graduação em saúde pública, profissional, estimular a realização de encontros periódicos entre residentes, tutores, preceptores, para qualificar o acompanhamento do processo formativo dos residentes. E aí, nesse sentido, a gente soma forças também com a discussão recente, o debate teórico também do Congresso Interno da Fiocruz, né? E dialogando no sentido da fala do professor Pedro, a gente coloca de que até a nossa participação como ouvinte ainda é um pouco limitada, né? Assim, então, a gente precisa, de fato, qualificar a atuação dela, mas a gente também tem o espaço para conseguir construir também junto à instituição. E, situando um pouquinho, por que a gente escolheu o nome Travessias, né? Nós fizemos... nós temos em comum a pauta do enfrentamento ao racismo, né? E de diversas outras opressões. Por causa do racismo, alguns de nós demoraram um pouco para poder chegar nesses espaços de pesquisa, de estudo, enfim, graças às cotas e outros processos a gente tem conseguido. E aí a gente tem uma grande referência para a gente, que é a Inaudete Pinheiro, e a Inaudete Pinheiro, militante histórica, né, de Pernambuco, do movimento negro, ela tem um livro chamado Travessias. E Travessias no sentido de que essa nossa luta, principalmente em torno do enfrentamento ao racismo, ela vem de longe. Costuma-se dizer, nossos passos vêm de longe, né? E a gente está seguindo. Nós vamos retomar, aliás, porque já começou em 2018, nós vamos retomar, nós vamos fortalecê-lo, e a gente pretende, assim, que o coletivo Travessias e vários outros coletivos se formem, no sentido de continuar pensando no fortalecimento da Fiocruz de Pernambuco, e considerando tudo que foi colocado. Então, eu encerro aqui, e agora eu passo a fala para o companheiro Dalmari, que também faz parte da gestão. Muito obrigada, Angela, pelas palavras, como você falou. Agora damos continuidade com Dalmari Anderson, da Coordenação Geral. Dalmari, por favor. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a todos que me antecederam, em especial a Ângela, essa coordenadora geral aqui
mobilizou todos, inclusive eu, para estar aqui hoje, na mobilização de formiguinha que ela fez. Agradecer a Pedro pelas palavras duras e fortes. Eu gosto que seja assim, viu, Pedro? Duro e forte, firme, dizer o que precisa ser dito, porque é o que a gente precisa. A gente precisa falar o que precisa ser dito sempre. Quero agradecer aqui aos meus colegas de pós-graduação, tanto do AGU, assim, de forma geral, mas também aos da pós-graduação profissional que estão aqui, que eu estou vendo todos aqui que estão aqui, o Yuri, o Gabriel já esteve por aqui, o Domício está por aqui, o meu esposo está aqui, o Jean Falcão, que veio prestigiar essa posse. E falar que pensar muito em relação ao que eu vivi quando era residente em 2013, 2015, mestrando em 2015, 2017, e viver no mundo de hoje é muito difícil. E eu acho que viver num mundo que era onde a gente estava conseguindo, Camila, naquele momento, as cotas para os pós-graduandos, onde a gente conseguiu, naquele momento, através de um projeto de lei, acho que está da Alice Portugal, a bolsa para as pós-graduandas que ficavam grávidas e podiam se afastar por 6 meses. E viver num mundo onde a gente tem a retirada de direito, desinvestimento, onde é o menor nível de investimento em ciência, no meio de uma pandemia, é duro. Mas é desse sentido e é desse lugar que eu coloco a questão da travessia também. Ser gestão de uma APG em um ano que vai ser tão decisivo e importante para um país, que vai ser um ano onde a gente vai falar de marco civilizatório, como o Pedro bem disse, onde a gente vai poder superar uma ameaça civilizatória. É um APG que, no clichê da frase, tem que dialogar e ganhar mentes e corações para a importância do que vai acontecer no país no ano que vem. Nós temos, sim, que falar de ciência. Nós temos, sim, que falar da importância da pós-graduação, da importância dos direitos dos pós-graduandos, da importância de valorizar esses profissionais, esses estudantes como cientistas, de pensar em relação à sua previdência social, de pensar em relação a por que eles não têm direito a 13º, a um reajuste de bolsa há anos. Nós temos, sim, que falar disso. A gente também tem que falar de Brasil, o que a gente quer para esse país, o que a gente espera como ciência, o que a gente espera de investimento, o que a gente espera de diálogo. Fazer esse discurso, eu acho que esse discurso, esse balanço, o grande desafio dessa gestão. Nós estamos aqui passando há 2 anos, eu já sou pós-graduando lá já há 2 anos, desde 2019, no finalzinho, foi quando iniciou minha turma. Onde a gente vive agora um afastamento. A gente não conhece os pós-graduandos, porque a gente não tem nem possibilidade de cruzar com eles nos corredores. E um ponto importante dessa trajetória de eleger uma chapa foi que a gente, por exemplo, conseguiu fazer uma assembleia com mais de 50 pós-graduandos do AGU. Isso é sintomático. A gente dialogou, a gente conseguiu convocar mais de 50 pós-graduandos num momento como esse. As pessoas querem dialogar. As pessoas querem, de fato, entender qual é esse espaço e o que é que a gente tem a oferecer. E o país precisa que a gente também se posicione. Nós fazemos parte daquele 1% que chega no doutorado, no mestrado. E se esse 1% não conseguir dialogar com a grande massa, que nem acessa a universidade, a gente vai estar pecando. A gente vai estar deixando de fazer um importante papel. O diálogo para quem serve a ciência, de que momento a ciência entra na minha vida, e onde eu posso estar dialogando quanto a isso, é de suma importância. Nós, da Gestão Travessia, a gente tem muito marcado por todos, assim, foi um diálogo constante, as questões das minorias, é óbvio. Angela nos representa muito como uma mulher negra, empoderada, num doutorado, espaço que poucas mulheres negras acessam. Eu sou um homem gay, Diego é um homem negro, e assim vai. Nós somos um movimento de que são pessoas que não acessavam esses espaços, que não falavam abertamente disso nesse espaço, e a importância de colocar isso nesses espaços. Quem assume essa coordenação geral é Ângela e Dalmari, que passaram ao longo de sua vida por problemas relacionados a serem quem são. Nós temos essa perspectiva. A gente não vai deixar de debater a ciência.
A gente não vai deixar de lutar pelos pós-graduandos dentro da AGU, enfrentando a direção, como o Pedro bem disse, que seja bem-vindo, quando necessário, porque ser gestão é isso, e fazer valer direitos nem é sempre sair bem, mas é poder olhar no outro e dizer, olha, eu te respeito porque você luta pelo que você acredita e faz parte. Espero muito que ao longo desse ano, e quando a gente fizer nossa travessia de um ano por essa gestão, a gente possa entregar um país melhor, com outra direção, a gente possa, de fato, voltar a ter esperança de que esse país vai voltar a crescer. A gente já viveu uma boa parte de um sonho coletivo e de que o país caminhava numa direção melhor. Cada um que está aqui e cada uma das nossas turmas pode ser sensibilizada para que a gente possa, sim, de fato, voltar a crer que aqui não é um país mais da fome, não é um país mais da miséria, é um país onde Ângelas, Dalmares, Diegos, Vics, Helenas, Carolinas possam sonhar e possam acessar a Fiocruz em qualquer ponto, em qualquer tempo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Mário. Palavras poderosas, necessárias. Agora damos a palavra para a Ângela. Ela vai apresentar alguns dos colegas do coletivo Travessias. Isso, gente. Então, a gente agora vai apresentar, e não só apresentar. Como a gente adiantou as falas, então, estou convidando os companheiros e as companheiras a se colocarem também, né? E, posteriormente, os pós-graduandos que estiverem aqui participando e tiverem o desejo de deixar uma mensagem também. Então, vamos seguindo aí com Diego. Boa tarde, gente. Eu entrei até um pouco depois, porque eu estava numa banca de residência, qualificação, e aí não consegui acompanhar todas as falas, cheguei na fala de Ângela e Dalmari. São falas que me representam muito e queria pontuar o desafio que é estar numa pós-graduação e estar numa pós-graduação numa instituição como a Gil Magalhães e a Fiocruz Pernambuco. É instituição e local de muito prestígio, de muito respeito e muita admiração por parte da sociedade, mas que, por vezes, nos trazem alguns impasses e dificuldades de formação. E, como toda e qualquer outra pós-graduação, apesar das particularidades do AGU Magalhães, a nossa responsabilidade enquanto gestão, enquanto coordenação de comunicação e articulação política, é uma responsabilidade de tentar fazer com que essa passagem, essa travessia dos pós-graduandos pelo AGU Magalhães e pela pós-graduação num país periférico e um país que está na periferia do capitalismo como o Brasil, fazer com que essa travessia seja uma travessia que forme pessoas, que forme trabalhadores, que forme profissionais que estejam prontos para encarar o que é ser um profissional de saúde e o que é construir um sistema universal de saúde num país como o Brasil. E aí eu queria, em nome de toda a gestão, das pessoas que também estão aqui, dizer que estou muito grato e dizer que a gente vai estar passando por esse ano, fazendo essa travessia, ouvindo os colegas, tentando fazer com que as angústias, as felicidades, as pautas que os colegas de pós-graduação como nós trazem sejam ampliadas, sejam ouvidas também por quem está na direção da instituição, ouvir os docentes, ouvir a direção e tentar fazer esse diálogo entre discentes e docentes, que é algo que, por vezes, não é o mais fácil possível, tal qual o diálogo entre orientandos e orientador. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente, enquanto APG, a gente, enquanto AGU Magalhães, conseguir trazer para a sociedade, trazer para as pessoas que estão no Recife, que estão ao redor do AGU Magalhães, ou para o Brasil como um todo, uma possibilidade de entender que a ciência é uma das formas que a gente tem para transformar esse mundo e uma das formas de a gente fazer que a vida das pessoas sejam melhores. Então, nesse sentido, não adianta estar numa pós-graduação, não adianta ser um pesquisador, não adianta estar naquele... O que a gente produz, o que a gente faz, não repercute diretamente na vida das pessoas. Eu sei que é um momento muito curto, um ano de gestão para lidar com tantos desafios, mas se minimamente a gente conseguir pontuar essas coisas, seja entre os pós-graduandos, seja com a direção e docentes, seja com a população,
a gente vai estar super recompensado. É isso, boa tarde, e vamos junto nessa gestão que a gente... Agora a gente segue Carol, que é suplente e acho que não está na sala, né? Se ela conseguir entrar, depois ela faz a fala. E que é residente, viu, Camila? Nós temos uma residente na diretoria. E temos também outro companheiro que é da residência, o William, que está sempre junto com a gente. E agora a gente abre a fala para Helena. O William estava na chapa no nome, desculpa. Não, o William estava na construção. Está na construção e provavelmente vai entrar. A gente tem uma proposta também de reformulação um pouco da diretoria. Continua com a gente. Helena. Gente, boa tarde. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos, né? Foram muitas falas hoje, falas muito impactantes, emocionantes, né? Teve momentos, assim, que a gente se sentiu verdadeiramente tocado, assim, no papel de estudante, no papel de pós-graduando, de ver que a gente, nesse momento, está retomando, né, um trabalho, uma tarefa que é super importante no âmbito da pós-graduação, porque são muitas vozes a serem ouvidas, né? São muitas pautas, muitas coisas a serem discutidas. E, assim, como Pedro mesmo falou, essa coisa da luta, né, da pós-graduação, da graduação em geral dos estudantes, está um pouco inerte, né? Como o pessoal que está junto comigo nessa coordenação sabe, eu nunca tive nenhum tipo de contato, né, com essa questão de estar por dentro da luta do estudante. E, assim, para mim está sendo muito desafiador, mas também está sendo muito gratificante, porque eu me tiro como exemplo de várias pessoas que não têm noção nenhuma, né, não sabem realmente o que é que acontece nesses movimentos estudantis. Então, assim, a gente vê que a importância, né, que é necessário de dar, porque são muitos desafios. O tempo é curto, né, 1 ano só, que esperamos que a gente consiga fazer, assim, o mínimo, né, para poder cumprir o nosso papel, porque é muita coisa para ser feita, né? São estudantes reivindicando várias coisas, a gente precisa, não só estudantes no geral, né? E ter essa possibilidade de ter uma maior aproximação com o corpo docente, com a diretoria, é muito importante para a gente, né? E a gente se sente ouvido, se sente acolhido, e esse momento aqui foi maravilhoso também, né? Porque a gente teve essa possibilidade, né, de sentir um pouco mais essa proximidade. Então, eu agradeço a todo mundo, né, e passo a palavra aqui. Obrigada a todos. Vamos em frente. A próxima, Vicky. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vicky, eu estou junto com Helena, sou suplente, né, da diretoria de finanças, e a minha fala aqui é muito de agradecer pelo espaço, né? Eu acho que as palavras de Ângela e Dalmária, assim, representam o que a gente vem discutindo no nosso coletivo. O coletivo, ele parte da construção conjunta. Eu espero que a nossa gestão possa seguir nesse rumo, né, de uma construção coletiva, colaborativa, propositiva, que esse foi o norte, é o norte que está orientando a gente até aqui, dos espaços que a gente vem participando, das discussões que a gente vem fazendo, e importante é a fala de cada um aqui, né, as pessoas que representam o AGEU, que estão nesses espaços de gestão, de se colocar disponível para construir junto com a gente, que a gente também está nessa disponibilidade de fazer junto, de construir, entendendo, né, que a Fiocruz é patrimônio de todos, e aí todos a gente representa várias pessoas, né, nesses espaços. E muito obrigada pelas palavras de vocês, né, por esse espaço ter se conformado assim, a gente teve eleição e participar de outros espaços de construção, e da gente conseguir fazer esse momento aqui com a participação de vocês e as palavras de vocês, acho que faz muito sentido, e da conotação de como isso é importante, da participação das pessoas que fazem essa instituição, né, e aí uma grande parte somos nós os pós-graduandos e pós-graduandas dessa instituição. Então, agradeço também aqui aos companheiros de chapa, né, que aí a gente vai nesse miudinho toda semana, se encontrando, se reunindo, e aí vendo como é que a gente vai andar, como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai propor, e se no final, né, dessa gestão a gente consiga minimamente repercutir para que outros pós-graduandos, né, ocupem esses espaços
daqui para frente, pensando em associações, que a gente possa ter outras chapas também para discutir, para debater, que essa semente ela seja construída nesse percurso. Acho que para a gente já vai ser uma grande vitória, né? Em que as pessoas que compõem, os pós-graduandos que compõem o AGEU, possa estar entendendo essa participação política como parte importante desse processo de formação. Então, é isso, gente. E vamos lá. Carol conseguiu entrar? Conseguiu. Olá, gente, boa tarde. Consegue me escutar? Eu não sei se está bem visível. Sim, Dá? te Pronto. ver também. Ah, legal, massa. Diretamente aqui da Conferência Municipal de Saúde de Jaboatão, né? Eu vim só para dar uma fala rapidinha. Eu sou Carol, estou na suplência da Coordenação de Comunicação e Articulação Política junto com o Diego, e já fui bastante contemplada na fala dos colegas. Na verdade, eu só quero deixar claro a minha honra de estar participando dessa gestão, né? E reafirmar para todo mundo o nosso compromisso com a luta em defesa dos pós-graduandos da Fiocruz Pernambuco, né? E convidar todos para estar construindo junto com a gente, caminhando junto, porque esse espaço ele é coletivo, ele é nosso. Apesar da gente estar aqui à frente, liderando esse processo, mas ele é nosso, ele é de todos os pós-graduandos, e a gente sempre conta com vocês para estar nas nossas reuniões, para estar discutindo com a gente, tá certo? É isso, minha gente. Muito obrigada pelas palavras. Maravilha. O William, quer falar? Oi, tá me ouvindo? Bem rápido mesmo, só para dizer que eu estou muito feliz de estar vendo esse momento. Foi muito legal. Todo o processo foi um processo, assim, eu ia dizer longo, mas nem tanto, assim, né? Porque foi tudo bem rápido, tudo bem puxado, mas é legal quando a gente chega num espaço, assim, e vê tanta gente interessada em produzir algo massa, quanto uma chapa, trazer de volta essa questão da PG, trazer uma representação para a pós-graduação que eu não sabia que existia, né? Foi uma surpresa para mim também. Estava muito acostumado com CA, IDEA de universidade, e na universidade de onde vim não tinha uma articulação dos pós-graduandos, articulação política dos pós-graduandos. Acho muito massa que isso exista, aconteça. Estou muito feliz de ter participado dessa construção, de ter ajudado a construir a chapa, de ver a chapa hoje como uma gestão, como uma diretoria. E é isso mesmo, gente. Obrigado desde o início pelo espaço que Diego e Ângela foram construindo, e também o pessoal que chegou junto. Foi muito massa todo o processo, e vamos junto. A luta não vai ser pequena. É isso. Pronto, mais alguém deseja falar? Algum pós-graduando que está por aí? A Ângela Costa escrevendo aqui no chat. Parabéns ao grupo pelo início desse ciclo, e que possamos somar força para contribuir com a nossa formação e retorno às necessidades da população e SUS. Gratidão, Ângela. Passo a palavra para você, Verônica. Se mais alguém quiser também fazer as considerações finais. Sim, bom, já não tem mais colocação. Eu vou dar minha colocação. Sou parte também do grupo Coletivo Travessia, formando conjunto com a Ângela, com Diego, com Vicky, com os demais colegas. E assim, como o professor Pedro já falou, a Fiocruz é uma instituição que ela serve ao povo brasileiro, mas eu gostaria de agregar que é uma instituição que serve ao mundo. Além do povo brasileiro, a instituição vai mais a outros países, como a América Latina, países da África, principalmente, que somos beneficiados tanto en la parte técnica, de cooperación técnica, de fortalecimiento de capacidades, como en mi caso, y también con suplementos, vacinas, con
parte técnica, professores que viajam para nossos países e fortalecem nossos ministérios de saúde, nossas universidades de saúde pública. Então, eu gostaria só me colocar, agradecer a Ângela pelo convite para essa atividade e também porque me sinto muito acolhida, falo de parte dos estudantes estrangeiros, eu acho que essa parceria que a Fiocruz faz com nossos países é importante para manter essa cooperação Sur-Sur, que ela é sempre falada, mas pouco feita na prática. Então, eu acho que a Fiocruz é uma instituição que aplica na prática essa cooperação Sur-Sur e também que devemos fortalecer esse acolhimento nessa instituição. Então, só agradecer e a gente encerra por aqui. Não sei se algum dos colegas, professores, quiserem deixar uma fala de Eu fechamento. vou fazer só uma fala final aqui, no sentido de parabenizar o pessoal, né? Eu sou do mestrado acadêmico, acabei de sair da representação estudantil, passei um ano, né, como representante do mestrado de saúde pública e foi um ano de muita luta, e inclusive de muita luta de aproximar esses espaços, né? Os espaços da docência, dos discentes, da direção, dos diferentes programas, né? A gente ainda está muito distante entre saúde pública e BBS, então são coisas que a gente já vem sentindo há um certo tempo, e acho que nesse momento é muito simbólico, né, que a chapa tenha ocupado esse espaço, que pessoas diversas estejam ocupando esse espaço, que a gente possa ser plurais mesmo, e que a gente consiga fazer essas pontes e esses laços nos próximos meses. Assim, desejo muita força, muita saúde para os meninos e meninas, e parabenizar por esse espaço, né? Esse espaço que é necessário nesse momento, nessa conjuntura. Concordo com todas as falas anteriores, e que a gente continue se somando e se encontrando, né? Parabéns ao pessoal, e estamos juntas. Pronto. Então, gente, só finalizando mesmo esse processo, agradecer a todas, todos e todes também para se somar, né, a essa luta, e que estamos realmente, tudo que foi colocado, né, que foi mencionado, não é só da boca para fora, de fato, nós queremos contribuir, nós estamos nos colocando dispostos a dialogar, a aprender, a conversar, a entender melhor dentro das nossas condições, né, para poder transformar, seguir aí fortalecendo a instituição tão importante como a Fiocruz, não só localmente, mas também nessa articulação com as outras APGs, estimulando a formação da APG do Distrito Federal e da APG de Minas tem, do Amazonas, e sigamos nessa caminhada. Agradeço a fala de todos os representantes. Tchau, gente. Até mais. Estamos aí. Tchau, obrigada. Obrigado também. Tchau, gente.